This call is now being recorded. Gravando. Bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas da manhã no sábado. Vamos ter uma aula de geometria. Olha que delícia. Bom, pessoal, o que nós tivemos na última aula, né? Na última aula a gente foi até aqui, ó. Perdão, esse daqui. Na última aula a gente foi até aqui, né? Segmentos. Bom, a gente aprendeu o que é uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta, classificação de segmentos, ó. E a gente resolveu uns exercícios, né? E tem uma lista de exercícios para vocês resolverem lá. Bom, agora a gente vai ver sobre ângulos, tá? Que não disse para vocês, a nossa aula vai ser um pouco lenta no começo, porque essas coisas são muito importantes, as coisas básicas, tá? Até a próxima aula ainda vai ser um pouquinho lenta, depois a gente vai acelerar um pouco. Então, galera, agora a gente vai ver ângulos e vai ter, já tem exercícios naquela lista que vocês têm lá acesso no Drive, sobre ângulos também, tá? Então, eu espero que vocês tenham tentado resolver alguns exercícios de segmentos, pelo menos. Se não, ainda dá tempo, tá? E olha só, tem que resolver exercício, galera, senão não vai dar certo. Olha, confia em mim, não vai dar muito certo, não. Mas então, a gente vai tentar também selecionar alguns exercícios do livro, né? Para ficar mais, como posso dizer, mais confortável para vocês, né? Já que vocês têm acesso ao material, né? Apesar de eu não gostar muito de usar os materiais, mas eu vou tentar selecionar os exercícios do livro para vocês ficarem mais confortáveis, tá bom? Vamos lá então, galera. Ângulos, né? Antes de mais nada, vocês têm alguma dúvida da nossa aula passada? Vocês têm algo para perguntar agora, assim, que vocês não entenderam muito bem? Ou vamos deixar para o final da aula para a gente resolver o exercício? Tem uma dúvida, Ana Luísa? Beleza? Então, tá ok. Então, tranquilo. O Raul tá aí com a gente também, né? Bom dia, Raul. Raul, dá um bom dia para nós, né? Bom dia. Show de bola. Raul vai estar aí com a gente de novo. Daqui a pouco ele vai resolver um exercício para nós. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tá rabiscando aqui. Tá rabiscando. Bom, ângulos, galera. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma região convexa e uma região côncava. Vocês já estão vendo aí pelo desenho, né? Acho que dá para entender mais ou menos o que é pelo escrito que está aí, mas enfim, pessoal. Uma região convexa é aquela que se eu pegar quaisquer dois pontos dessa região, tipo aqui e aqui, qualquer dois pontos, em qualquer lugar ali, se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter um segmento que vai estar dentro da região. Ok? Se isso acontecer para todos os dois pontos que eu pegarem, então essa região é convexa. Então vocês podem ver que essa região rosa aí e essa verde, elas são convexas. Porque quando eu pego um ponto aqui, por exemplo, liguei os dois, o segmento está dentro da região. Se eu pegar um ponto aqui, liguei os dois, o segmento está dentro da região. Então, para qualquer dois pontos que eu fizer isso, o segmento vai estar dentro da região. Logo, é uma região convexa, tá bom? A região côncava, ela tem ela tem uma partezinha ali que é diferente, assim, da região convexa, né, que é o seguinte. Na região côncava tem pares de pontos que se eu ligar e formar um segmento, esse segmento vai estar dentro da região. Mas não são todos, tá? Pode ter alguns pares de pontos em que esse segmento não vai estar completamente dentro da região. No caso aqui, vocês podem ver aqui no desenho, eu tenho o segmento AB, né? Vocês estão vendo que os dois pontos estão dentro da região rosa, mas o segmento AB, ele não está dentro completamente da região rosa. No desenho aqui azulzinho, tem outro aqui, ó, segmento AB,
né? Quando eu faço o segmento AB, nem todo ele está dentro da região azulzinha. Então, essas duas regiões aqui são côncavas, ok? É questão de terminologia, tá, pessoal? E isso é muito importante na matemática, tá? Então, região convexa e região côncava. Tudo bem? Aqui eu tenho uma sentença um pouco mais matemática aqui, formalizada, né? A e B, isso daqui é tal que, e aí o segmento, notação de segmento que a gente já viu, esse símbolo aqui vocês vão ver bastante aí na matemática, que é o símbolo de pertence, né? É quando você quer dizer que um determinado elemento, ele pertence a um conjunto, aí você usa esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Então, o conjunto, na verdade, é a minha região. Por que é um conjunto? Porque a gente já viu na aula passada, né, que uma reta, ela contém infinitos pontos, né? E um plano, ele é formado por 3 pontos, pelo menos. Então, nesse plano também existem infinitos pontos, né? E como eu sei que dois pontos, eles, eles se conectarem, se eles se conectarem, eles formam um segmento de reta, então se eu tenho infinitos pontos, eu vou ter infinitos segmentos de reta também dentro de uma determinada região, de determinado planinho, ok? Então, um plano, ele é um conjunto de infinitos pontos e infinitas retas, né? Então, por isso que a gente pode falar que o segmento, ele é um elemento desse plano, né? É um elementozinho que está contido ali naquele plano, beleza? A Ingrid Pompeu perguntou, tal que pode ser substituído pelo símbolo barra? Pode. Pode, a gente às vezes usa uma barra para exemplificar o tal que, ou a gente pode usar até um ponto e vírgula. Tá bom? Isso aí. Isso daqui vai aparecer bastante, tá? Em expressões matemáticas. A gente vai usar posteriormente. Beleza? Muito bem. Então tá aí, região convexa e região côncava. Pessoal que chegou aí agora, depois dá uma olhada aí na aula, nessa partezinha do começo. Mas basicamente a gente falou dessa parte aqui, dessa tela. Região convexa e côncava. Feito. Definição de ângulo. O que é o ângulo? Bom, o ângulo ele ocorre da seguinte forma, pessoal. A gente precisa ter duas semi-retas. Tá? Quando a gente tem duas semi-retas concorrentes, ou seja, elas se intersectam em um ponto, então ali eu vou ter um ângulo. Tá? As regiões convexa e côncava dessas duas semi-retas, elas são dois ângulos, né? Ó, vocês podem ver que eu tenho aqui no desenho duas semi-retas, a semi-reta OA e a semi-reta OB, beleza? Bom, essas semi-retas a gente sabe que elas possuem uma extremidade, né? Elas são limitadas aqui no ponto O, mas elas são infinitas ali pro lado do ponto A e pro lado do ponto B, tá? É assim mesmo, beleza? Bom, galera, a gente tem essa região verde aqui, pintadinha, né? E essa região verde, ela é a nossa região convexa. Porque se eu pegar quaisquer dois pontos dentro da região verde e conectá-los, eu vou ter um segmento que vai estar dentro da região verde. Tá? Lembrando que a região verde, ela é infinita. Ela é infinita, ela vem aqui para todo esse lado aqui, ó. Ela abre, né? Porque as semi-retas são infinitas, então a região verde também é infinita, beleza? Bom, a região rosa, ela já é a nossa região côncava, né? Porque se eu pegar, por exemplo, um ponto da região rosa aqui e outro aqui embaixo, ligar esses dois pontos, eu vou ter um segmento de reta que não está totalmente contido na região rosa, beleza? Então, a gente pode chamar também de ângulo convexo e ângulo côncavo, certo? Então, o ângulo verde aqui, né, que está dentro da região convexa, a gente pode chamar ele de ângulo completo ou convexo, tá? O ângulo que está aqui, ó, aqui fora, a gente chama ele de ângulo côncavo, tá? São terminologias, tá? Vocês não vão usar de fato essas terminologias, mas elas são importantes para a gente se situar durante o nosso estudo, tá bom? E o que é o ângulo, pessoal? O ângulo é essa abertura, né?
essa abertura das duas semirretas, né? A amplitude dessa abertura a gente chama de ângulo, galera, tá? E sempre vai ter o ângulo de dentro e o ângulo de fora, tá? Beleza? Acho que é isso por enquanto. Bom, como vocês viram ali na parte de segmentos, a gente tem umas classificações, né, dos segmentos. Tem os segmentos consecutivos, tem os segmentos adjacentes, tem os segmentos congruentes, os segmentos colineares, certo? Aqui nos ângulos a gente tem também essas classificações. A gente só não vai ter os ângulos colineares, que não faz sentido mesmo. Quem lembra do que é colinear sabe que não faz sentido para ângulo, tá? Então vamos ver isso daqui agora. A Ingrid perguntou uma coisa. Professor, qual a diferença de reta e semirreta? Certo. A gente viu isso na última aula, hein, Ingrid? A reta, ela é infinita dos dois lados. Né? Eu tenho aqui uma reta que eu vou chamar de reta OA. Tá? Ela é infinita dos dois lados. O símbolo que determina essa reta é esse símbolo aqui, ó. Eu pego os dois pontos dela e ponho uma setinha de duas pontas em cima. Ou eu posso simplesmente dar um nome para ela. Eu posso falar que ela é uma reta R. Tá? Mas daí eu preciso dar um nome ali para ela. Beleza? Então, a reta ela é infinita dos dois lados. A semirreta, não. A semirreta, ela tem uma extremidade aqui. Eu posso cortar ela aqui. A semirreta, ela então vai ser infinita só de um lado. Aqui, ó. Esse lado da setinha, ela é infinita. E nesse outro lado aqui, ela tem uma extremidade A. Beleza? Aí a semirreta, a gente não mais exemplifica desse jeito aqui, ó. A gente exemplifica assim, ó. Com uma setinha de uma ponta só. Beleza? Mas eu ainda posso dar um nome para ela se eu quiser. Eu posso chamar ela de R ainda. Tá? Isso daí é um nome que a gente dá para facilitar a nossa vida. Eu estou falando daquela reta. Então, em vez de eu estar falando aquela reta e apontando ela, eu vou lá e escrevo o nome, a reta X. Então, a reta X. Beleza? De nada. As semirretas sempre formam um ângulo? Não. A semirreta não forma um ângulo. Duas semirretas formam um ângulo se elas forem concorrentes. Tá? Eu preciso de duas semirretas, que nem tá aqui no desenho. Beleza? Mas tem que ser necessariamente semirretas? Tem que ser necessariamente semirretas. Tá? Mas olha só. Se eu tiver duas retas concorrendo, né? Ó, duas retas, tá bom? Com duas retas concorrendo, eu, na verdade, tenho 4 pares de semirretas, pelo menos. Pelo menos 4 pares. Porque eu posso falar que esse ponto aqui é o ponto O, e eu posso chamar esse ponto A, esse daqui de B, esse aqui de C, esse aqui de D. Então, apesar de eu ter duas retas, eu posso também dizer que eu tenho 4 semirretas. A semirreta OA, a semirreta OB, OC e OD. Ok? Então, eu vou ter aqui vários ângulos, ó. Deixa eu colocar aqui de amarelo. Eu vou ter esse ângulo aqui. Eu vou ter esse ângulo aqui. Tenho esse ângulo aqui. E esse último aqui, tá? Eu marquei aí uns ângulos diferentes aí para ficar diferente mesmo, né? Para a gente saber identificar. Então, tem um ângulo aqui que tem um tracinho, tem ângulo que tem duas curvinhas, tem um que tem uma bolinha, tem um ângulo que é uma curvinha só. Show de bola? Fala, Gabriel. Professor, tá me escutando? Boa. Nesse exemplo aí que o senhor deu, que tem 4 ângulos, qual seria a região côncava? A região côncava aqui, nesses 4 ângulos, não existe. Só tem 4 regiões convexas aqui. Tá bom, valeu. Falou, valeu. Mas bela pergunta. Muito obrigado. Bom, ficou claro, Ingrid? Beleza, ficou bem claro. Tá, vamos lá. Ângulos consecutivos. Os ângulos consecutivos possuem um lado em comum, né? Vocês devem lembrar lá dos segmentos. A gente falou que os segmentos consecutivos, eles possuíam uma extremidade em comum.
certo? Então, os ângulos consecutivos possuem um lado em comum. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou usar esse exemplo aqui que eu tenho o OA e o OB, né? Eu vou escrever uma outra semirreta aqui, ó. Vou fazer semirreta OC, beleza? Eu vou chamar ela de T, ó. Todas têm um nominho, né? Tem a R, tem a S, tem a T. Ok? E vou colocar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo verde eu vou chamar ele de θ. E esse ângulo aqui, dois tracinhos pretos, eu vou chamar de alfa. Acostumem-se, tá? Os ângulos, eles geralmente vão ter esses nomes de letrinha grega, tá? Θ, beta, alfa, gama, ok? Mas pode ser que tenha X também. Enfim, a gente escolhe, tá? Mas por tradição, geralmente são letras gregas. Bom, galera, vocês podem ver que... Como que a gente vai escrever assim a terminologia, né, desse ângulo? Bom, a gente já tem um exemplo aqui, ó. Ó, AOB, certo? Ou ROS, ou então só RS, tá? Isso daí é a terminologia para a gente identificar um ângulo, ok? Ou a gente pode simplesmente escrever o nome dele, né? Θ. Né? E esse negócio de sempre escrever nome é uma maravilha. Aproveitem a fazer isso, tá? Na matemática a gente faz muito isso. O tempo todo a gente vai estar falando, acho que eu vou chamar 5 mais 30 dividido por 4 de H. Por quê? Porque eu quero. É simples assim, né? Isso daí eu não quero ficar escrevendo essa conta o tempo todo, então eu vou chamar de um nome. Aí você deixa lá guardadinho, no final, se precisar, você lembra que aquele nome significa, na verdade, uma continha, tá? Então, como é que a gente escreve um ângulo? A gente pega os dois lados dele, né? Coloca o vértice no meio. O vértice é o ponto de concorrência. No caso, o vértice dos nossos ângulos aqui é o ponto O, tá? A gente coloca o vértice no meio e põe um chapéuzinho em cima dele. Então, o θ já está escrito aqui. Vamos escrever o alfa. O alfa, ele é o ângulo que está entre as semirretas OC e OA. Então, quais são as extremidades ali, né? Eu posso dizer que é C e A. Então, vou colocar A no começo, aí o meu vértice, C. Põe um chapéuzinho aqui, ó. Beleza? Então, já sei que esse ângulo alfa está entre AO e OC. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Show de bola. Se eu quiser, eu posso colocar o nome das retas. Ó. Quais são as retas que formam esse ângulo? É a reta R e a reta T. Então, eu posso falar que está R, O, T. Beleza? Ou, simplesmente, né? RT com um chapeuzinho aqui grande. Aí eu omito o vértice. Beleza? Mas esse último caso aqui, ó, falar para vocês, não vai aparecer muito, não. Tá bom? Não vai aparecer nada, na verdade. Mas, enfim, é bom vocês saberem aí o que significa. Show de bola? Professor, Pode perguntar isso. por que ali no final ficou só o RS? Eu não entendi essa parte. RS, É ali, ó. A ou B igual R, ó. aqui, Isso. é a mesma coisa que eu fiz ali no alfa, né? A gente pode só escrever o nome das semirretas. Então, o ângulo θ, ele é formado pela semirreta R e pela semirreta S. Entendeu? Ah, é só uma questão de escrever mesmo, né? Isso aí. Ah, ok. Obrigada. De nada. Bom, então é isso, galera. Esse ângulo alfa aí, a gente pode escrever ele como AOC. A gente pode escrever também o ângulo alfa mais beta. Né? O ângulo alfa mais beta, que seria tudo isso aqui, ó. A gente pode, inclusive, chamar ele de gama. Então, alfa mais beta é igual a gama. O alfa mais beta ele é formado por quais semirretas? Pela semirreta S e a semirreta T. Então, eu posso escrever alfa mais beta, que é igual a gama, como sendo S, vou colocar o S minúsculo do jeito normal, S, O, T, certo? Ou eu posso usar um dos pontos que estão ali nessas semirretas, no caso é o ponto B e o ponto C. Então, eu posso dizer que é B, O, C. Tranquilidade? É isso aí. Bom, galera, que ângulos aí são consecutivos? Olha só,
vocês podem ver que o ângulo alfa e teta, eles são consecutivos. O alfa e teta, porque, ó, se a gente desenhar o alfa, ó, escrever o nome do alfa, né, é AOC, né, e o teta é o quê? O teta é AOB, beleza? Vocês podem ver, ó, que eles têm um lado em comum, que é a semirreta AO, né? Dá para ver ali pelo nome deles, não precisa nem olhar para a figura. Pelo nome deles, a gente já sabe que eles têm uma semirreta em comum. Então, eles são consecutivos, beleza? São consecutivos. Show de bola. Agora, o que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos e sem pontos internos em comum. Isso daí a gente viu lá em segmentos, né? Segmentos adjacentes são segmentos que têm uma extremidade comum, né? Ou seja, eles são consecutivos, mas eles não têm nenhum ponto interno em comum. Então, no caso dos ângulos, galera, vamos encontrar ângulos que sejam adjacentes. Ora, o próprio alfa e teta são adjacentes, né? Porque eles são consecutivos, a gente acabou de ver, e o alfa e o teta, eles não têm nenhum ponto interno em comum. Os únicos pontos que eles têm em comum são os pontos que estão em cima da semirreta R, né? Ó, todos esses pontos aqui em cima da semirreta R, eles fazem parte do ângulo alfa e do ângulo teta, ok? Só que os pontos internos de cada um são só de cada um mesmo. Vou até pintar aqui, ó. O ângulo teta é o ângulo que está em verde, né? A gente já sabe. Mas o ângulo alfa é esse daqui azul, ó. Estão vendo? Então, eles não têm nenhum ponto interno em comum. Logo, eles são adjacentes. Beleza? Show de bola. Agora, vamos encontrar dois ângulos aqui que não são adjacentes, mas são consecutivos. Quais são esses ângulos? Bom, eu posso falar que é o ângulo teta e o ângulo gama. Lembra que o gama é tudo, né? É o alfa mais o teta. Então, olha só. Como que a gente escreve aqui o nome deles, né? O teta, a gente já sabe que é A, O, B. E o gama, a gente viu que é B, O, C. Ok? A gente pode ver que eles são, sim, consecutivos, ó. Porque eles têm a semirreta BO em comum. Né? Eles têm um lado em comum. Só que eles não são adjacentes. Não são adjacentes porque eles possuem pontos internos em comum. Inclusive, possuem um monte de pontos internos. Né? Isso por quê, pessoal? Porque o ângulo θ, ele está dentro do gama. Então, olha só. O gama, ele é tudo aqui, ó. Ele é tudo isso aqui. Certo? Então, vocês podem ver que o gama, ele contempla o θ. O θ está dentro do gama. Então, eles têm pontos internos em comum. Logo, eles não são adjacentes. Isso ficou claro? Ficou claro? Espero que sim. Ó. O Vitor falou que sim. Beleza, então. A Ingrid perguntou alguma coisa. Como assim sem pontos internos em comum? Eu não poderia traçar uma reta pelos dois espaços? Então, você tem uma reta em comum. Não entendi muito bem essa pergunta, Ingrid. Mas a gente tem pontos em comum entre os ângulos. A gente tem pontos em comum. São os pontos da reta que estão aqui no meio. Ó. Vamos voltar a falar do alfa e o teta, né? Porque é esse o caso. Então, ó, no alfa e o teta, a gente tem essa reta aqui, ó. Ó, essa reta R, ela é comum aos dois, certo? Então, eles têm, sim, pontos em comum, mas os pontos internos, o que está dentro do ângulo, está dentro das semirretas, eles não têm, tá? O do alfa está aqui para cima e o do beta está aqui para baixo. Ok? Ficou claro, Ingrid? Ficou assim, professor. Obrigada. De nada. Professor, Oi, pode falar. o jeito que a gente escreve alguma coisa, tipo, se a gente colocasse, por exemplo, ali no último exemplo que o senhor deu, tipo, COB, muda alguma coisa? Ou, tipo, tem uma regra pra gente escrever?
Não, não, nesse caso não, tá? Tá. A ordem, né, das letrinhas aí que você colocar só vai ser importante quando a gente vai falando de vetores, tá? Isso vocês vão ver, acho que só em física, se o professor de física de vocês falar um pouco de vetores, aí a ordem importa sim. Tipo, um vetor OA, ele é diferente do vetor AO, né? Deixa eu escrever aqui, AO, certo? E os vetores a gente também identifica por semirretas. Nas semirretas faz diferença, hein, ô Raíssa, desculpa. Nas semirretas faz diferença, porque a letra que está aqui na setinha, do lado da setinha, ó, é onde você está falando que é infinito, tá? E a primeira letra é a extremidade. Então, só nas semirretas e nos vetores que isso faz diferença, tá? Nos demais casos, não. Beleza? Obrigada. Nada. Show. Então, vimos aí o que são ângulos consecutivos e adjacentes. O último é muito fácil, ó. São ângulos congruentes. Os ângulos congruentes, eles têm a mesma medida. Simples assim, tá? Bom, mesma medida, né, pessoal? Que a gente não falou de medidas de ângulos ainda, mas os ângulos têm medidas, né? Esse grau de abertura, né, das semirretas, a gente tem uma unidade de medida para definir ali quantitativamente a intensidade dessa abertura, tá? Geralmente a gente usa o grau, né, ou radianos. O grau, que é uma bolinha aqui em cima, ou radianos. Por exemplo, posso falar que as minhas duas semirretas, né, o meu ângulo tem uma abertura de 30 graus. Né? Muitos já conhecem esse número. Eu posso falar que ele tem uma abertura de π radianos. Né? O π a gente vai conhecer daqui a pouco. Beleza? Então, se os ângulos têm a mesma abertura, né, a mesma intensidade ali de abertura, eles são congruentes. Precisa ser consecutivo? Precisa ser adjacente? Não. Pode ser um ângulo aqui e outro na China. Se eles têm a mesma abertura, eles são congruentes. Beleza? Show de bola. Beber uma água aqui. Beleza. Vamos partir para a próxima aqui. Bom, aqui a gente vai falar de unidades dos ângulos, né? Bom, primeira unidade é no sistema sexagimal, que é o grau, né? A gente pode pegar... Ó, por que tem circunferência, né? Primeiramente. Por que tem circunferência? Porque se a gente pegar aqui, pessoal, duas semirretas, ó. Nossa. Tá ruim aqui. Se vocês pegarem duas semirretas, vocês podem ver que tem meio que um limite de ângulo, né? A gente tem aqui, ó, um pedaço aqui, um ângulo θ. A gente tem aqui o ângulo de fora, que eu vou chamar alfa, né? O θ é o convexo, o alfa é o côncavo, tá? Beleza. Eu não tenho mais ângulos aqui para pegar, né? Eu já dei uma volta completa, né? Não tem mais outros ângulos que eu possa colocar aí no meio do caminho. Teria, né, se eu cortasse alguns ângulos. Por exemplo, se eu cortasse aqui, ó, colocasse mais uma semirreta, aí o alfa, ele diminuiria o tamanho dele, né? Eu posso dizer isso, né, que o alfa passaria a ser esse pedacinho aqui. E aí eu teria um outro ângulozinho aqui, gama. Mas a soma deles ainda é a mesma, tá? Porque eu tenho uma volta completa, né? Uma volta completa em torno do ponto, ali acabou meus ângulos, tá? E essa volta completa é uma circunferência, pessoal. É o nosso 360 graus, né? Todo mundo está acostumado a ouvir isso, né? Mas às vezes não sabe, não entende muito bem o porquê 360 graus, né? 360 graus é uma volta completa, porque no sistema sexagimal, a gente convencionou dessa forma, tá? A gente pega uma circunferência, né? E dividimos essa circunferência em 360 pedacinhos. 360 pedacinhos. Cada pedacinho desse é 1 grau, né? Então, olha só, 1 sobre 360, ou seja, a circunferência é dividida por 360 partes, isso daqui é igual a 1 grau. Esse pedacinho aqui, 1 grau. Beleza? E a volta completa tem 360 graus. Show de bola? Muito bem, muito bom. Agora, o sistema, assim, que é o mais importante pra gente, é o sistema natural. O sistema natural tem esse nome por quê? Porque ele tem um númerozinho, né, que é o π,
tá? Esse númerozinho é o π. E o π, ele é um número que surgiu naturalmente. Ninguém inventou esse número. Ele existe na natureza, certo? O que é o π? Pessoal, se eu pegar uma circunferência inteira, pegar o tamanho dessa circunferência, né? Como que eu meço o tamanho dessa circunferência? Eu pego ela aqui, ó, por exemplo, né, nesse ponto aqui, A. Eu quebro a minha circunferência aqui nesse ponto A. Quebrei e estico ela, né? Então, eu vou ter um segmento aqui, ó. Aqui eu tenho o A, né? E aqui eu tenho o A também, né? Aí, se eu pegar e ligar os dois A's, eu vou formar uma voltinha de novo, né? Então, eu pego a circunferência e estico ela, tá? O tamanho dessa circunferência aqui, eu vou chamar de C, tá? O tamanho desse segmento, eu vou chamar de C. E a circunferência tem um raio, tá? O que é o raio? Bom, pessoal, a circunferência a gente vai ver mais pra frente o que significa ela de fato, assim, né? A definição formal dela. Mas, basicamente, a circunferência é um conjunto de pontos que eles equidistam de um ponto no meio. Esse ponto a gente chama de centro. Então, olha, o centro é o ponto O. A circunferência é todos os pontos que têm a mesma distância do ponto O. Essa distância que é constante a gente chama de raio. Então, olha, se eu pegar um ponto aqui na minha circunferência, esse ponto B, a distância dele ao centro é raio. Se eu pegar um ponto aqui, ó, C, a distância dele ao centro é raio também. Se eu pegar aqui um ponto D, a distância dele ao centro é raio também. Então, a circunferência é isso, pessoal. A gente tem um conjunto de pontos que eles têm a mesma distância de um ponto em comum, que é o centro, tá? E essa distância é o raio. Beleza? Então, olha só, se eu pegar uma circunferência qualquer uma que existe aí na face dessa Terra, vocês pegarem o tamanho dela, né, que é a bordinha dela, né, o quanto que mede a bordinha dela, a gente chamou de C, pegar esse valor e dividir pelo raio, isso sempre, indiscutivelmente, vai dar 2π. 2 vezes π. Tá? Em todo lugar isso daqui vai dar esse valor. Né? Aqui em Marte, em Saturno e em Alfa Centauro. Tá bom? Então, esse número, a gente inventou ele? Não. Ele surge naturalmente. Isso acontece e a gente não sabe por quê. Acontece. Tem outros números que surgem naturalmente, a gente talvez chegue a falar deles em algum momento, mas inclusive são muito interessantes. Bom, pessoal, então o sistema natural ele tem esse nome natural por causa do π, que eu expliquei para vocês da onde que vem o π, né? E porque esses ângulos, né, que a gente vai identificar aqui, eles têm a ver com essa naturalidade, né, de dividir um pedaço da circunferência pelo raio. Tá? Então, olha só, sempre que eu quiser saber um ângulo no sistema natural, basta que eu divida o tamanho o tamanho da cordinha que forma esse ângulo, né, na circunferência. No caso, olha só, esse ângulo alfa, aqui, ó, ele é formado, vamos desenhar o ângulo alfa, né? O ângulo alfa, né, vamos escrever o nome dele, ele é o POQ, certo? O POQ, ó, eu teria semi-retas aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho o ponto P, o vértice O e o ponto Q, como a gente acabou de ver. Beleza? E como que eu posso dar o tamanho do ângulo alfa no sistema natural? Bom, é só eu pegar o pedacinho aqui da circunferência, né, que é o pedacinho S. Né, no caso isso, pessoal, isso daí é um arco. A gente chama de arco, é um arco de circunferência. Tá? Então, eu meço essa distância entre P e Q, não pode ser uma distância reta, tá? Porque ela é curva, então tem que ser exatamente o tamanho dessa curvinha, tá? S, e eu divido pelo raio, o raio da minha circunferência. Esse daqui é o ângulo alfa, certo? Isso no sistema natural. Tudo bem? A Raíssa perguntou uma coisa. Professora, eu não entendi o que o senhor fez com o A. Com o A. Certo. Bom, o A você pode ver que é um ponto, né, Raíssa? É um ponto da minha circunferência. Eu peguei e cortei a minha circunferência nesse ponto A. Certo? E aí eu abri ela, estiquei ela. Só a cordinha ali de volta dela, né?
Aí eu botei o A de um lado e do outro para a gente entender que é o mesmo A, né? O mesmo A da minha circunferência, né? Eu não devia ter dois A's, né? Porque são dois pontos diferentes. Mas só para vocês entenderem que eu cortei ali no ponto A, né? Então, o meu ponto A, ele foi parar aqui e foi parar aqui também, tá? Se eu grudar eles de novo, né? Se eu grudar aqui, um com o outro, eu vou voltar até a minha circunferência. Opa, vou voltar até a minha circunferência com o ponto A aqui. Beleza? Tá? Show de bola. Então é isso, pessoal. O sistema natural e o sistema sexagemal, que é o dos graus, né? Os dois são muito importantes. Tem outros sistemas, né? Tem o grado, por exemplo. O grado é quando eu pego a minha circunferência e divido ela em 300 partes, né? O grau é 360, o grado é 300 partes. Mas o grado não é importante não, tá? É só uma curiosidade mesmo. Muito bem, muito bom. Aqui tem umas classificações dos ângulos, né? Quando a gente tem um ou mais ângulos, ou a gente tem um ângulo e quer ver o determinado tamanho dele, né? Quer chamar ele de um nome. Isso também é muito importante, terminologia. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos, que se a gente somar eles dois, vai dar 180 graus. Tá? 180 graus é meia volta, já que a gente viu que 360 é uma volta inteira, né? E 180 é metade de 360. Beleza? Então, quando dois ângulos formam meia volta, 180 graus, posso dar 10 minutos, já já, quando for 7h50. Então, quando os ângulos suplementares formam 180 graus, quer dizer, perdi a fio da meada. Quando dois ângulos somados formam 180 graus, a gente chama eles de suplementares. Ok? Tranquilo por aqui, né? E tem os ângulos complementares. Os ângulos complementares é quando eles formam 90 graus. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alfa, e eu tenho aqui um beta. E o ângulo que eles formam aqui, ó, se eles somarem, vai ser 90 graus. Posso dizer que alfa mais beta é igual a 90 graus. Se eles formam 90 graus, a gente chama eles de complementares. Complementares. Show de bola? Então, suplementares somados 180 graus. Complementares somados 90 graus. E tem também os ângulos replementares. Mas esse não é tão importante, mas já caiu. Replementares. Os ângulos replementares, se eles forem somados, eu não vou desenhar aqui, vou falar que só tem um X e um Y. Se eles forem somados, os replementares dão a volta completa. Tá? Então, ó, complementares, 1/4 de volta, 90 graus. Replementares, a volta completa, 360. Suplementares, meia volta, 180 graus. Beleza? Ok, galera. Então, 10 minutos para vocês. Descansa lá, bebe uma água, sei lá. E eu vou continuar aqui, caso alguém não queira descansar, queira tirar dúvidas, tá? O professor manda o nome agora nessa aula e na outra ou só na outra? Na outra. Na outra a gente manda. Beleza. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, 10 minutos. Mas se alguém quiser ficar perguntando as coisas aí, eu tô aqui, tá?
Vamos voltar, hein? 8 horas, vamos voltar. Melhor vocês ficarem preparados aí. Pronto. Acabou o recreio. Acabou o recreio, acabou o descanso. Vamos voltar, vai. Todo mundo aí? Sim, professor. Show de bola. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Bom, falamos de ângulos suplementares, complementares e replementares. Bom, agora a gente tem o ângulo reto. O ângulo reto, esse nome vai aparecer muito aí na nossa vida, que é o ângulo que faz 90 graus, né? Geralmente a gente não coloca uma voltinha nele. Quando ele é reto, a gente coloca um quadradinho e uma bolinha, tá? Então, esse daqui é um ângulo reto. Ele tem um valor de 90 graus, tá? Ele, nossa, é o ângulo mais importante pra gente. Show de bola? Agora, duas nomenclaturas aqui, ângulo agudo e obtuso. O ângulo agudo é o ângulo que está entre 0 graus e entre 90 graus. Então, ele é o ângulo que vem antes do ângulo reto, né? O ângulo reto tem 90 graus, né? Então, todo ângulo que é menor que o ângulo reto é agudo. Ok? Tranquilo, né? O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então, todo ângulo que não for maior que meia volta, né, mas for maior que 90 graus, esse ângulo é obtuso. Então, olha só. Esse ângulo aqui, alfa, que está no desenho aqui, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Aqui eu teria um ângulo reto. Aqui eu teria um ângulo reto. Mas o alfa, ele é um pouco maior que o ângulo reto. No entanto, ele também é menor que 180 graus. Seria uma volta completa, uma meia volta, né, em torno do ponto A. Então, esse ângulo alfa, ele é obtuso. Ele está entre 90 e 180 graus. Tá bom? Ah, beleza. E qual que é o nome do ângulo 90 graus? Né? Ele é agudo ou ele é obtuso? Ele não é nenhum nem outro. Ele é um ângulo reto. Tá bom? E o 180 graus? 180 graus é agudo ou obtuso? Nenhum nem outro. Ele é 180 graus. Tá bom? Ficou claro isso? Acho que sim, né? A Raíssa tá aí bem interativa. Beleza. Ângulos complementares a gente já falou. E agora a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo, pessoal, é o nosso ponto médio. Né? Vocês lembram lá de segmentos, né, que a gente tem um ponto médio. O ponto médio é o ponto de um segmento que corta o segmento em dois outros segmentos adjacentes e congruentes. Tá? Então, é dois pedacinhos de tamanho igual e continuam na mesma reta, né? Então, esse é o ponto médio. A bissetriz, ela é o ponto médio dos ângulos. Ela é uma semi-reta
que parte no meio de um ângulo e corta esse ângulo em dois ângulos congruentes e adjacentes. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho aí meu ângulo AOB, né? O AOB, ele vale 2 tetas. 2 tetas, né? Teta aqui e teta aqui. Certo? E tem a bissetriz OP, que está ali bem no meio, dividindo o AOB em teta e teta. Certo? Essa semirreta OP a gente chama de bissetriz, né? Como eu falei para vocês, é como se fosse o ponto médio dos ângulos. Ok? A bissetriz, ela não é só isso. Ela tem uma outra propriedade muito importante, mas que a gente vai só ficar sabendo mais para frente, tá? Quando a gente estiver estudando triângulos, eu acho, ou geometria analítica. Mas, enfim, a bissetriz não é somente o que corta o ângulo no meio, tá bom? Bom, nossa bissetriz. Agora aqui tem uns teoremas para a gente decorar aqui. Bom, olha só. Primeiro teorema. 2 ângulos de lados paralelos são congruentes ou são suplementares. Espera aí, vamos responder a primeira pergunta do Fernando antes de avançar para isso. Tem alguma classificação caso o ângulo seja maior que 180 graus e menor que 360? Olha, Fernando, deve ter, mas não é importante para a gente não, tá? Mas deve ter sim, beleza? Pode ficar despreocupado com isso. E tipo uma classificação, né? Classificação não é nada muito, ai meu Deus, se eu não souber isso, eu não vou conseguir resolver as coisas. É uma terminologia, é um nome que a gente dá, entendeu? Se o ângulo for maior que 180 graus e menor que 360, provavelmente ele tem um nome. Se não tem, a gente inventa. Chama ele, sei lá, de... sei lá... Poxa, tô pensando aqui. De... sei lá, sagumentares. Sagumentares é um bom nome, né? Pro ângulo que tá maior de 180 e menor que 360. Não sei. Mas, enfim. Se tiver, é um nome só mais para você decorar. Mas, como eu disse, não é importante pra gente. Nenhum exercício que eu vi na minha vida nunca falou de um ângulo maior que 180 e menor que 360 por um nome, né? Por um nome tipo suplementar ou complementar. Beleza? Então, vamos lá. Teorema. 2 ângulos de lados paralelos. Tá, a gente sabe que os ângulos têm lados, né? Eu preciso de 2 semirretas para ter um ângulo. Então, ele tem um lado aqui e um lado aqui. Se eu tiver 2 ângulos com os lados paralelos, eu posso concluir que ou eles são iguais, né? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ou eles são iguais, ou eles são suplementares. Tá? Eles vão ser iguais quando esses ângulos forem do mesmo tipo. Se eles forem os 2 obtusos, ou se eles forem os 2 agudos. Aí eles vão ser iguais. Tá? Mas geralmente a gente vê pelo desenho. E se eles forem de um tipo 1 e do tipo outro, ou seja, um complementar, quer dizer, um agudo e o outro obtuso, aí eles vão ser suplementares, tá? Isso lembrando que é desde que os seus lados sejam paralelos, né? Vocês podem ver que no primeiro desenho, ó, dá para perceber, né, que essas semirretas aqui, ó, vou chamar elas de S, R, T e U, né? Vocês podem ver que a reta S é paralela à reta R, certo? E a reta T é paralela à reta U, tá? Então, são ângulos de lados paralelos. Beleza? Aqui, no segundo desenho, eu tenho a mesma coisa. Eu posso falar que essa é a semirreta R, essa daqui é a S, essa daqui é a T e essa daqui é a U. Vocês podem ver que a R é paralela a S e a T, ela é paralela a U também. Parece, na verdade, pessoal, que a T, ela é a mesma, ela está em cima da mesma reta que a U, né? Pode estar, não tem nenhum problema, mas eu poderia, por exemplo, ter essa reta B, esse segmento BC um pouco mais embaixo, ó. Isso não mudaria nada, meu ângulo alfa ainda ia estar aqui, isso aqui eu teria o BC, vou rabiscar aqui meio porco, teria ali embaixo. Então, elas já não estão mais em cima uma da outra, né?
mas elas são paralelas, ok? Mais para frente a gente vai ver que a gente chama também duas retas que são, na verdade, a mesma, a gente pode chamar elas de paralelas. Tá? Elas seriam paralelas coincidentes. Esse nome é muito chato, porque para mim é a mesma reta, poxa, para que colocar nome de paralela, né, se é a mesma reta? Mas, enfim, existe essa nomenclatura aí, são paralelas coincidentes, tá? Então tá aí. Professor, isso é quando tá uma em cima da outra, né? Sim, isso aí. Bom, teorema. Mais um teorema aqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que são ângulos opostos pelo vértice? Bom, como eu disse para vocês, esse ponto de intersecção aqui a gente chama de vértice, né? Se eu tiver ângulos que são inteiramente opostos pelo vértice, ou seja, esse daqui é o ângulo A e esse aqui é o ângulo B, ou seja, eles não são consecutivos, não são adjacentes, nada, eles são exatamente opostos pelo vértice, é um espelho um do outro em relação ao vértice. Se eu tiver isso acontecendo, eu posso concluir que eles são iguais, tá? Eles são congruentes, sempre, sempre. Isso daqui, nossa, é uma regrinha que a gente vai usar muito aí, muito, demais, tá? Aqui tá a prova, né, desse teorema. Vamos ver a prova aqui, como é que funciona. Eu tenho um desenho aqui, né, e tenho esses ângulos, tenho o COD e tenho o AOB, né. Esses dois ângulos, o COD e o AOB, eles são opostos pelo vértice, como a gente pode enxergar aí, né. Só que a gente não vai ter eles como iguais, a gente quer provar que eles são iguais, tá bom? Mas a gente tem um terceiro ângulo, que é esse ângulo aqui de cima, o alfa. Certo? Quanto que vale cada um, pessoal? Não sei. Não tenho nem a mínima ideia de quanto vale cada um. Só quero provar que o COD ele é exatamente igual ao AOB. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho duas retas, né? Então, olha só. Se eu pegar e somar o COD com o alfa, eu vou ter meia volta em torno do ponto O, né? Porque eles começam aqui, ó, esse ângulo, né? COD mais alfa, ele começa aqui no lado OC e termina no lado OA. Só que OC e OA estão numa mesma reta, então é meia volta que eu estou fazendo ali em torno desse ponto O. Logo, COD mais alfa é 180 graus. Se eu fizer a mesma coisa agora olhando o AOB e o alfa, eu vou ter também... Eita, volta. Eu vou ter também que o AOB mais o alfa somam 180 graus, ó, meia volta. Beleza? Então, AOB mais alfa igual a 180 graus. Beleza? Dessas duas equaçõezinhas aqui, já dá para resolver, né? Vocês vão ver que o COD, ele é igual ao OB. Beleza? Aí aqui é um pouquinho de álgebra, né? Isso daí fica lá por conta do professor Tarcísio. Tá bom? Mas, nossa, quem tá olhando para essa continha aqui e sabe resolver, tá vendo que é muito simples, né? Isso daqui, essas duas equações. Beleza. Outro teorema aqui. Esse aqui é um pouco mais complicadinho de entender. Bissetrizes de ângulos adjacentes suplementares são perpendiculares. Então, ó, bissetrizes de ângulos adjacentes suplementares são perpendiculares. Então, o que eu tenho? Eu tenho dois ângulos adjacentes e suplementares. Vou desenhar. Esquece esse desenho aqui, eu vou fazer aqui na mão. Ó. Então, eu tenho aqui, ó. Se os ângulos são suplementares, eles vão formar 180 graus, né? Então, eu vou fazer uma reta aqui. Eu tenho aqui, ó, esse ângulo alfa e esse ângulo aqui beta. Eles são adjacentes, como a gente pode ver, eles não têm nenhum ponto em comum, mas são consecutivos. E eles são suplementares porque, se eu somar os dois, dá 180 graus. O teorema diz que se eu pegar as bissetrizes desses dois ângulos, né, vamos desenhar a bissetriz deles. Então, eu vou traçar aqui uma primeira reta cortando o beta em dois pedaços iguais. Então, vai ficar beta sobre 2 aqui. Beta sobre 2 aqui. Certo? E agora eu vou traçar uma outra semi-reta cortando o alfa em 2. Então, eu vou ter alfa sobre 2 aqui. E aqui alfa sobre 2. Beleza, então eu tenho a bissetriz T e a bissetriz U. Certo?
O teorema diz que se a gente traçar essas duas bissetrizes, T e U, o ângulo entre elas vai ser 90 graus. Então, ele está dizendo que esse ângulo aqui, ó, que é igual ao quê? É igual a alfa sobre 2 mais beta sobre 2, está falando que esse ângulo é 90 graus. Vamos ver se esse ângulo é 90 graus mesmo? Como é que a gente faz isso? Ó, a gente viu que o alfa e o beta são suplementares. Então, eu vou falar que alfa mais beta é igual a 180 graus. Beleza? Agora eu vou dividir a equação por 2. Divido por 2 de um lado, divido por 2 do outro. Se eu dividir por 2 de um lado e do outro, a equação continua verdadeira. Vocês vão ver lá em álgebra com o professor. E talvez quem assistiu minha aula, a minha aula de matemática básica, vai ver isso daqui também. Bom, então, dividindo aqui sobre 2, eu vou ter alfa sobre 2 mais beta sobre 2. 180 dividido por 2 é 90 graus. Então, está aprovado. Está aprovado. O ângulo entre as duas bissetrizes é alfa sobre 2 mais beta sobre 2. E a gente acabou de provar que ele é um ângulo reto. Beleza? Alguém tem alguma pergunta para fazer? A Raíssa está com a mão levantada. Não sei se levantou agora ou se foi antes. Foi antes, professor, desculpa. Foi antes? Ah, beleza. Beleza, então. Então, tá aí. Teoremas aí para a gente usar. A gente vai usar tudo isso daqui, pessoal, ao longo do nosso curso inteiro, tá? Como eu disse para vocês, essas primeiras aulas são devagar um pouco, né? Vocês viram que essa aula de segmentos e ângulo é um material só, né? Pequeno, mas a gente viu em 2 aulas, porque elas são a base da geometria. Tá? A gente vai usar tudo isso aqui, segmentos, ângulos, no resto da geometria toda, tá? Bom, quem deve estar achando um pouco difícil no momento, fique tranquilo que vocês vão pegar o jeito, tá? Resolvendo alguns exercícios ali e aqui, vocês vão pegar o jeito do negócio, tá bom? Bom, acabou a nossa aula. Isso aqui era um rascunho que eu tinha feito. Agora eu vou pedir para o nosso colega Raul resolver alguns exercícios. Antes, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, por gentileza. Se tem alguma dúvida aí? Não, ninguém? Nenhuma dúvida, Professor, professor. tranquilo. Opa. Ana Catarina tem dúvida? Não? Não, professor. A parte de explicação é para mim mais tranquilo, que pega o exercício, né? Então agora vamos ver. Beleza, então deixar agora com o Raul, ele selecionou os exercícios para resolver aí pra gente, tá? Vamos acompanhar ele aí. Vai lá, Raul, pega a bola. Então tá, vamos lá, bom dia, gente, tudo bem? Aqui, Primeiro, eu selecionei, eu vou compartilhar aqui, eu selecionei um exercício de relógio, né, que eu acho que ele é bem importante, e se vocês pegarem a lista, é o item 35. E, professor, só deixa eu compartilhar aqui, por favor? Obrigado. Vou mostrar ele aqui para vocês primeiro. Bom, tá dando para ver, né? Então, a gente pega aqui, ó, que o ângulo agudo formado pelos ponteiros de um relógio a 1 e 12, né, e aí é as alternativas. Então, aqui, para começar, eu já desenhei o reloginho, né, para não ter nenhum problema de desenho, né. Na verdade, é muito bom, é importante que toda vez que a gente for fazer um exercício de relógio, a gente desenhe, né, para poder ter uma visualização melhor do que está acontecendo. A gente vê aqui 1 e 12, né, eu sei que às vezes eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, em bater o olho e ver que o horário, mas acontece. Então, vamos pegar aí. A gente sabe que toda a circunferência tem 360 graus, correto? E a gente sabe que o ponteiro das horas, ela anda, na verdade, né, vamos dividir tudo, né? Então, se a gente dividir por 12 isso aqui, a gente sabe que cada espaço vai ter 30 graus, correto? O ponteiro da hora, ela anda 30 graus a cada 60 minutos. Então, se ela anda 30 graus a cada 60 minutos, então, em 1 minuto, ela vai andar quanto? Ela vai andar meio grau, correto? E, por outro lado, né, o ponteiro das horas, ela anda, o ponteiro dos minutos, aliás, ele anda 360 graus em 60 minutos. Então, se ele anda 360 em 60,
minutos, né? Tem que coisar aqui. Então, ele vai andar em 1 minuto, ele vai andar quanto? Ele vai andar 360 dividido por 60. Então, ele vai andar 6 graus. Tá. Então, a gente já sabe disso. A gente sabe que cada espaço desse aqui tem 30 graus. E a gente sabe que o ponteiro das horas anda meio grau a cada 1 minuto. A gente sabe que ele já andou 12 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 12 multiplicado por meio. Isso aqui vai dar 6, né? Então, se quiser, eu posso fazer aqui a conta inteira, né? Dá 1, 0, 0, então 6. E vai dar 6. Beleza? A gente sabe que 30 é o espaço total, então a gente faz 30 menos 6, que é 24. E a gente sabe que o das horas aqui, quanto que ele já vai ter andado? Então, a gente tem 24, e o das horas, 12 minutos, né? Então, ele vai ter andado quanto? Ele vai ter andado 24, aliás, ele vai ter andado aqui, ele já andou 30, então aqui ele já andou tudo isso. Então aqui a gente só tem que contar quanto que ele andou aqui. Como ele já passou 2 minutos apenas, a gente vai fazer 2 vezes 6, vai ser 12. Então se a gente somar 24 mais 12, o resultado vai ser 36, que é a alternativa C, se eu não estou enganado. Tudo bem, gente? Alternativa C. Alguma dúvida? Show de bola. Só pode desenhar um pouquinho pra gente melhor assim as retas, o Raul? Tipo, mostrar pro pessoal assim, o das horas ele já andou 30 graus, né? Uhum. E aí depois de 12 minutos ele vai andar 6 graus. Aí você desenha assim, putz, eu tô falando desse pedacinho aqui, do outro pedacinho. Eu acho que vai ser legal pro pessoal entender. A Ana Luísa tá com a cara de interrogação aí. Não, Luísa, tá... Acho que a Ana Luísa tá com dúvida, hein? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, é só a gente pegar e pensar assim. Vou desenhar aqui mais uma reta, né, para mostrar como seria tudo, né, mais ou menos. Opa. Aí. Então, vamos pensar que tudo isso aqui, né, tudo isso aqui vai ser 30 graus, que vai ser, vamos pensar que aqui é o 1, né, do relógio, né, e aqui é o 2 do relógio. Tudo isso aqui vai ser 30 graus. Né, vou escrever aqui embaixo para não ficar muito poluído o desenho. A gente tem que o ponteiro, esse aqui é o ponteiro das horas, tá, gente? Vamos pensar que ele já andou, isso aqui, ele foi o que ele andou em 12 minutos, né? Isso aqui é o que tem para ele andar. A gente sabe que tudo é 30. A gente sabe que a cada 1 minuto ele anda meio grau. Então, a gente faz a continha, a gente sabe que ele andou, isso aqui é 6 graus. Então, se a gente for fazer naquele esquema, né, de ver quanto que falta aqui, a gente vai descobrir que isso aqui, vai mudar de cor aqui, é 24. E por outro lado, né, o ponteiro, agora vamos pegar e fazer o ponteiro dos minutos, né, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Se a gente pegar e ver aqui, né, vou fazer naquele, agora eu vou fazer um pouquinho, fazer um pouquinho maior aqui, mais ou menos como se fosse do 1 até o 3. E aí vou pegar o ponteiro das horas aqui, né, aqui seria mais ou menos o 2, e o ponteiro dos minutos aqui. Aqui é o 1, o 2 e o 3. A gente sabe que isso aqui, vou pôr de vermelho aqui, tudo que é 30. A gente sabe que isso aqui é 30, isso aqui é 30. A gente já descobriu, né, vou pôr tudo da mesma cor ali, a gente já descobriu que isso daqui é 6, né? Então, isso aqui é 24. Então, a gente já tem 24 graus. Né? Se for uma pergunta aberta, sempre é bom colocar aí a unidade de medida. E aí, a gente tem que só descobrir quanto que o ponteiro dos minutos andou. A gente sabe que daqui até aqui, a gente tem que descobrir quantos graus tem. Então, ele andou 2 minutos, né? Porque se a gente for pensar,
aqui, né, vai ter 5 subdivisões, né? Vai ser mais ou menos assim, né? Então, vai ser 10, 11, 12, 13, 14 e 15, né? Para ver o horário. Ele está aqui na 12. Então, a gente tem que descobrir essa parte aqui. E aí, a gente sabe que a cada minuto ele anda 6 graus, né? Porque aí, se a gente for fazer 5 vezes 6, vai dar 30 graus, que é o que ele anda nesse espaço. A gente vai achar que isso aqui é 12. Então, a gente faz 24 mais 12. E a resposta vai ser 36. Acho que agora ficou um pouquinho mais visual. Show de bola, ficou top. A Carolina tem uma dúvida aí, ó. Professor, não entendi por que 24. Não Bom. seria 12? Bom, então, 24 por quê, né, Carolina? O que acontece? A gente já tem aqui que o ponteiro das horas, né, se a gente for olhar, ele não vai ficar fixo no 1 ou fixo no 2, ele não vai pular, cada hora vai pular de um para o outro, ele vai se movimentar ao longo do tempo. Então, ele se movimenta menos que o dos minutos, né, porque ele tem que andar um espaço de 30 graus em 60 minutos, enquanto o ponteiro das horas, né, tem que andar 360, dos minutos, tem que andar 360 e dar a volta inteira em 60 minutos. Então, ele vai andar muito mais rápido. Então, o que acontece? Em 12 minutos, né, se ele pensa aqui que 1 da tarde, né, 1 hora, né, não sei, 1 hora ele estava aqui, né, ele estava aqui. Aí passou 1 minuto, ele veio para cá, passou 1 minuto, ele veio para cá, aí passou 12 minutos, ele chegou aqui. Opa. E o dos minutos se movimentando, né, aqui embaixo. Então, vamos pensar assim, ele andou isso aqui. O que ele já andou, né? É mais fácil a gente pensar o que ele já andou e subtrair de 30 do que a gente ficar pensando em uma outra forma, que é mais fácil de pensar desse jeito, gente. Aí, a gente vai pegar e vai fazer assim, quanto que ele já andou? A gente sabe que ele anda meio a cada 1 minuto, então a gente multiplica 12 vezes meio. A gente sabe que ele andou 6 graus, então a gente sabe que isso aqui é 6 graus. E a gente sabe que para 30 graus, faltam 24. E como ele quer saber esse ângulo aqui, né, ele quer saber esse espaço aqui, menorzinho, então a gente faz esse valor. Acho que deu para entender ou ficou ainda um pouco abstrato? Show de bola. A Ana Luísa levantou a mão, o Gabriel também. Não sei quem que levantou primeiro. Pode ser a Ana Luísa primeiro. Vai lá, Ana Luísa. Então, Raul, 1 hora a gente sabe que é 30 graus, né? Que roda lá o negocinho, o ponteiro. Se a gente se tocar um pouquinho e falar assim, tem 12 minutos, e saber que 0,5 é o que ele anda por minuto, a gente dá para fazer a conta vezes 12, e daria 6. Seria mais fácil fazer 30 mais 6, ou se fizessem outras contas, poderia dar errado, então não daria para fazer assim em todas. Olha, na verdade, a gente pode fazer de várias formas, né? Se a gente quiser poder só achar, por exemplo, o ângulo de fora, então achar tudo, vou mudar a cor aqui, né? Se a gente quiser achar esse ângulo de fora aqui, e depois subtrair 360 para achar esse daqui, também daria certo, que é mais ou menos o jeito que você está falando, né? A gente pega, acha o 6, e a gente pega e faz conta aqui, né? Conta os outros, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, a gente faz 10 vezes 30, dá 300, né? A gente já tem o 6, que a gente sabe que é isso aqui, esse pedacinho aqui. E a gente teria que fazer isso com os minutos também, né? Então, a gente sabe que ele já andou 12, que isso vão ser 12 graus também, né? Então, a gente pega e vai só ter que achar esse restante aqui, para poder somar. E aí, subtrai por 360. Daria a mesma coisa. Acho que tinha outra pessoa com a mão levantada. Você resolveu a sua pergunta? Acho que resolveu, porque eu fiquei em dúvida. Seria mais fácil fazer o 1 hora mesmo com 30 graus, mais achar o 12, que é o valor que ia dar o 6. Eu acharia que ficaria mais fácil, até para entender um pouquinho melhor. Não, é isso. Eu acho que eu entendi o que a Ana Luísa quis dizer, né? Que a gente pega 30 graus, que é o que o ponteiro das horas já andou, mais 6, né, Ana Luísa? Só que a gente não quer encontrar quanto que o ponteiro das horas andou. A gente quer encontrar o que está entre o das horas e o que está entre o dos minutos. Entendeu?
É o que está entre eles dois. Não é o quanto cada um andou. Certo? Mas ficaria o mesmo resultado, não é? 36 graus. Ficaria o mesmo resultado, mas é coincidência. Bom, Ah, acho, obrigada então, professor. acho que tinha outra pessoa com uma levantada. Acho que é o Gabriel Orlando. Foi sem querer, professor, não tenho dúvida não. Tudo Ah. certinho aqui. Tá bom. Então vamos para outro exercício, né? Deixa eu apagar tudo aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui também. Vamos sei lá. Deixa isso aí, então. Vamos lá. Vamos pegar aqui na lista, né? Opa. Vou pegar aqui na lista. Aí eu posso... Aí vocês que sabem, né? Eu tenho um exercício aqui, né? Que é o 16, que a gente pode fazer ele. Tem o... Deixa eu ver aqui. O 26 também, vou mostrar aqui para vocês. A gente pode fazer os dois, né? Acho que eu vou começar pelo 26, que... Não sei, parece que é um pouco mais complicado, assim, mas é só para a gente fixar esses conceitos de complemento, suplemento. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente sabe que o dobro do suplemento de um ângulo vale 7 vezes o seu complemento. E ele quer saber qual ângulo que é. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na tela. Bom, vou estar... Não está funcionando aqui. Deixa eu abrir outro aqui. Aí, beleza. Bom, então ele fala que o dobro do suplemento, né? Então, o que é o dobro do suplemento? Desculpa incomodar aí de novo, atrapalhar você. Mas se puder, copia o enunciado e cola aí também no Sketch. Se você apertar a tecla do Windows, Shift e S, vai abrir uma seção para você recortar e colar. No documento, né? Não, só aí nessa tela mesmo, aperta a tecla do Windows, Shift mais S. Ah, tá. Aí você seleciona o enunciado. Isso. Vai lá no Sketch e dá Ctrl V. Isso. Para visualizar, né? Deixa eu só tirar isso aqui um pouco para cá. Aí, beleza. Então, a gente sabe que o dobro do suplemento de um ângulo, né? Dobro do suplemento. Então, o que é o suplemento, né? É aquilo que falta para 180, né? Então, é 180 menos x. A gente sabe que é o dobro, né? Então, a gente vai... Porque é 2 vezes isso, né? Vai ser igual a 7 vezes, né? Então, 7... O seu complemento. O complemento é o que falta para 90 graus. Para ele virar um ângulo reto. 90 menos x. Beleza? Então, aqui a gente vai resolver essa continha, né? A gente vai fazer uma propriedade de distribuição aqui. Vai ser 360 menos 2x igual 7 vezes 9, né? 63, né? Vezes 90, 630 menos 7x. Beleza? Então, aí a gente vai pegar, né, rearranjar os termos aqui, passar um para cada lado, ou no caso, somar 7 aqui, 7x, 7x aqui. Então, vamos passar aqui, vai ficar 5x igual a, né, que é 7 menos 2x, 5x, 630 menos 360. Tá, 630 menos 260 é 270, né? Ou, posso fazer a continha aqui do lado, né? A gente pega aqui. Opa, aqui não precisa, né? 5, 13. Aí vai ser 7 e, né, 2. 270. 270. A hora que a gente divide, né, os dois lados por 5, né, vai ficar 270 dividido por 5. E quanto que é isso aqui, né, gente? Vou pegar e fazer aqui, né? 270 dividido por 5 vai ser 25, né? Então, vai ser 5, 2, 4. Então, a resposta vai ser x vezes 54. Esse é o ângulo que ele fala. Certinho? Alguma pergunta? Eu não entendi porque ali no começo ficou. Pode falar, desculpa. Eu não entendi porque ali no começo ficou 90, tipo, 7, aí um parênteses 90. Tá, então vamos lá. A gente aprendeu agora há pouco, né, que o suplemento é quando
ângulos suplementares, né? Quando o ângulo x, por exemplo, quando o ângulo x mais o ângulo y, a soma deles forma 180. Então, a gente sabe que, então, por exemplo, a gente já tem um ângulo, a gente tem um ângulo x aqui nesse caso. A gente sabe que o dobro desse ângulo, né, ele quer saber o suplemento. Então, o suplemento de um ângulo, na verdade, é como se a gente rearranjasse aqui, né, e falasse assim, qual que é o suplemento do ângulo x? É y, né? Então, a gente rearranja aqui e vai achar que y é 180 menos x. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo isso. E o mesmo caso acontece no complemento, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, x mais y, né, considera que é outros valores, vai ser 90 graus, né? Eles são os ângulos complementares, né? Ou replementares se somassem 360. Se a gente rearranjar, a gente vai ter que y é igual a 90 menos x. Então, por isso que a gente coloca, assim, aqui o 90 menos x e aqui o 180 menos x, né? Porque são o suplemento e o complemento deste ângulo, né? Por exemplo, como se a gente estivesse procurando o ângulo y, assim, mas a gente acha o x, né? Que é o que falta para esses valores, né? 90 e 180. Vocês querem que eu faça outro desse tipo aqui para ver se fica mais na cabeça? Ei, Raul, acho que talvez o pessoal vai entender melhor se você chamar o complemento mesmo de y e o suplemento de x, né? Não, de z, sei lá. Uhum. E aí explicar, né, pessoal, que o x é o ângulo que a gente quer encontrar, né? Só que o enunciado fala que o dobro do suplemento de x é 7 vezes o seu complemento, né? Então, acho que se fizer assim, acho que vai ficar mais claro. Então, é isso, né, gente? Tem que... Quando fala que é um suplemento, você tem que pensar o quanto que falta, né? Então, o quanto que falta é a partir do que você já tem. Então, por isso que é 180 menos x e 90 menos x, do jeito que o professor falou. Não sei, professor, você quer que eu faça de novo nessa explicação aí que você... Explicando de novo desse jeito que você pediu, ou prefere que eu faça outro exercício para ver se fica mais claro? Acho que fazendo outro, acho que já vai ajudar. Tá, então eu vou pegar aqui... Tem o 16 também. O 16 é o outro exercício, que é disso também, que é o ângulo por suplemento. Esse aqui é bom também. Vou copiar aqui, né? Vamos lá, gente. A gente sabe que a gente quer saber o ângulo cujo suplemento, então o suplemento, né? Aquilo que falta para 180. Excede de 6, então, mais 6, né? Se ele excede o quádruplo de seu complemento. Então, 4 vezes o complemento. Então, vamos escrever isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, suplemento, que é 180 menos x, vou colocar assim, né? Para a gente normalizar. Excede de 6. Então, mais 6. O quádruplo, então, ele vai ser igual o quádruplo do complemento. Então, 4 vezes 90 menos x. Certinho? Raul, esse 6 aí é lá do outro lado, né? Porque o suplemento, ele excede de 6 o quádruplo do complemento. Então, isso quer dizer que, se eu pegar o quádruplo do complemento, somar 6, isso vai dar o suplemento. Ah, tá. Então, a gente tem que colocar aqui, né? É isso, não é que você está falando? Isso aí. Tá, desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui que vai ser 4 vezes... Vamos só deixar aqui, né? Vou rearranjar aqui. Só não precisa do parênteses nesse caso. 4 vezes 9 vai ser 36, 360, menos 4x mais 6. Então, aqui, se a gente passar as variáveis, né? A gente vai ter que... vai ser 180, vou fazer passo a passo aqui para ficar mais explicadinho. 366 menos 4x, né? A gente passa aqui o 366, a gente pode passar negativo, né? Vou passar o 180 para esse lado aqui, que eu acho que fica até melhor. E o 4x para aquele lado. Então, vai ficar 4x menos x
igual a 366 menos 180. Isso aqui vai dar que 3x vai ser igual ao quê? A 186, né? Então, se a gente pegar e dividir, a gente vai achar que x vai ser igual a 186 dividido por 3. Vou passar para cá, para esse lado aqui. O x vai ser igual, então, então, vou fazer a conta aqui do lado. Então, vai ser 62. Tira esse 62. 62 graus. Correto? Alguma pergunta, pessoal? Não sei se ficou mais claro, se deu para entender melhor esses conceitos de suplemento e complemento. Só uma dúvida, toda vez que falar suplemento vai colocar esse 90 menos X ou não? Se ele pedir, né, o suplemento, né, se ele falar assim, por exemplo, depende do caso, né, vai depender muito do enunciado. Então aqui, como a gente não sabe qual que é o ângulo, e é isso que ele quer saber, a gente vai colocar que é 180 menos X no caso do suplemento e complemento 90 menos X. Por quê? Porque a gente não sabe o ângulo. Agora, se ele falasse assim, o suplemento do ângulo tal é esse, né? Então, a gente sabe que é o que vai faltar. Então, a gente sabe que o que vai faltar para 180 vai ser esse valor. Então, a gente pode colocar outros valores. Mas se ele não der o valor, acho que ficou meio confuso minha fala. Se ele não der o valor, a gente vai colocar desse jeito aqui, que eu coloquei. Porque é uma forma que a gente representa, né? Os ângulos suplementares e complementares. Aí tem exercícios desses na lista, né? Importante que, se tem outra dúvida, deixa eu abrir aqui. É importante que a gente faça esses exercícios, né? Vocês façam e a gente votar lá no grupo para responder, se precisar. E tem um professor também. Então, qualquer dúvida, podem chamar ali. Opa, deixa eu clicar aqui sem querer, não. Não foi o Guilherme. Show de bola. Muito obrigado, viu, Raul? Deixa eu só explicar ao pessoal aqui. Essa coisa eu não tinha explicado na aula, mas é uma jogadinha aí de álgebra que ficou um pouco confuso para eles, eu percebi. Né, galera? O que é quando eu falo do suplemento de um ângulo, complemento de um ângulo? Olha só. A gente tinha aquele exercício que falava... Eu vou inventar um aqui, ó. Vamos falar que o suplemento de um ângulo é o dobro do seu complemento. Não sei se vai dar certo, vamos ver. Complemento. Vamos só traduzir isso daqui, né, pessoal? O suplemento de um ângulo. Primeira coisa que vocês precisam saber é quem que vocês querem. Vocês querem um ângulo. Qual que é esse ângulo? Dá um nome para ele. Esse um ângulo, a gente vai chamar ele de X. X, né? Agora, quem que é o suplemento desse X, né? Bom, pessoal, a gente sabe que os suplementares são ângulos que, por exemplo, se eu tiver o X, eu vou ter um Y. Se eu somar os dois, vai dar 180 graus. Então, tá. O X é o cara que eu quero. Quem que é o seu suplemento? É o cara que somado com o X dá 180. Então, é o Y. Então, olha só. Se eu pegar o X e passar para o outro lado, eu vou ter aqui o suplemento do X é 180 menos X. Certo? Por isso que quando o enunciado fala, o suplemento de um ângulo. Quem que é esse ângulo? X. Qual que é o suplemento? 180 menos X. Certo? Se eu estiver falando do complemento, aí eu vou ter um outro ângulo, né? Que eu já usei o Y, eu vou chamar de Z. Sei lá. Z. Se eles são complementares, X mais Z é 90. Então, se eu quero o complemento de X, que é o ângulo que eu quero encontrar, então eu quero Z, que vai ser 90 menos X. Ok? Então, só para completar esse enunciado aqui, ele diz que o suplemento de um ângulo, que é o X, então, deixa eu até colocar como Y mesmo. Calma aí, pessoal, não vai embora não. Então, o suplemento de um ângulo, ou seja, o Y, é o dobro do seu complemento. Então, é 2 vezes o complemento. Quem que é o complemento de X? Z. Então, quem que é o Y? Y é 180
menos x. Quem que é o z? O z é 90 menos x. Certo? Então, eu vou ter 180 menos x igual a 180 aqui, beleza? Menos 2x. Show de bola? 180 vai embora com 180 do outro lado. Ó. Eu vou acabar tendo que menos x é igual a menos 2x. Certo? Bom, pessoal, eu posso dividir por 2 essa equação aqui. Né? Quer dizer, eu posso dividir por menos 1 essa equação aqui. Ó. Então, eu vou ter, né? Só multiplicando por menos 1 aqui, vou ter x igual a 2x. Só trocando o sinal, tá? Vocês podem ver que deu um negócio muito estranho, né? Essa equação aqui, ela só faz sentido se o x for zero. Né? Se o x for qualquer outro número, ela não faz sentido. Vamos supor que o x vale 15 graus. Eu vou ter 15 igual a 30. Isso aqui é mentira, né? Não faz sentido. Então, essa equação aqui só vai fazer sentido se o x for 0 graus. Então, a nossa solução é x igual a 0. Beleza? Show de bola? Uma questãozinha que eu montei só para vocês entenderem essa jogadinha, tá? Que eu acho que ficou um pouco confuso. As resoluções do Raul foi ok. Valeu, Raul. Mas o pessoal ficou com uma dúvida, eu acho, nisso daí, né? Principalmente a... Nossa, esqueci o nome da moça ali que saiu. A Stephanie. A Stephanie e a Ana Luísa, eu acho, talvez. Não sei. A Ana Luísa chegou a pedir dúvida, Ana Luísa? Desculpa, tá? A Raíssa que tirou a dúvida ali. Mas, enfim, para todo mundo aí fica certo aí essa visão. Beleza? Galera, por favor, mandem o nome de vocês aí, tá? Para a chamada. Já escrevam aí agora, a gente atrasou um pouquinho. E fiquem ligados que segunda-feira a gente vai ter o nosso primeiro aulão do milhão. Alguns, talvez aqui, já conhecem o aulão do milhão, né? Quem não conhece vai conhecer segunda-feira e é muito legal, muito divertido. Vocês vão aprender bastante, tá? E pode até ser que vocês ganhem uma graninha aí, uma pizza do iFood, um livro, sei lá, uma lapiseira. Beleza? Então fiquem ligados, tá, pessoal? Segunda-feira, 8 horas da noite. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, Raul. Pode se despedir do pessoal aí também. Obrigado, gente. Até daqui 2 semanas. Valeu, galera. Falou. Boa aula aí pra vocês. Tchau, professor. Se você puder mandar essas anotações no grupo hoje, ou quando você puder, enfim, por favor. Vou mandar sim, pode deixar. Obrigada. Falou, tchau, tchau. Ana, amiga, que deboche foi esse no final, querida? Não aguento, viu? Gente, eu não aguento. Eu tenho que desligar minha câmera pra ficar rindo aqui. Amiga, porque você travou. E aí a sua câmera já ficou assim, saiu, ó, amiga, engraçada. já saiu. É que sua câmera travou, você tava com a cara assim, ó. Sim, ela tava com a cara ótima. Tipo, debochada real. Eu não acredito. Sério, amiga, eu desliguei minha câmera porque você Ô, tava... gente, tem gente na sala. Oxe, o quê? Você tá na sala, coisa feia. Ai, gente, eu não aguento, sério. Não aguento. Eu vou começar a deixar a câmera ligada para o pessoal ver a minha cara de que não sabe nada de matemática, sabe? Porque só assim o professor Aí sabe. você nem explicou, é mó bom quando a gente tá com a câmera ligada, porque a gente não precisa nem perguntar, né? Ele mesmo já vê que a gente não entendeu, já explica de novo. Gente, eu até entendo, mas quando eu vou fazer exercício é só por Deus. Eu sou assim também, sabia? Ele tá explicando, eu tô entendendo tudo. Aí depois eu fico sem entender nada. Eu sou diferente, eu só aprendo no exercício, porque, cara, a teoria é maravilhosa. Meu Deus, eu não entendo nada. Eu entendo tudo, mas quando Eu não entendo nada. exercício, aí lascou. Eu nem ia ligar a câmera hoje, mas aí a Raíssa ligou, sei, daí ela tava sozinha, aí eu falei, ai, tadinho, vou ligar também. Aí eu liguei. O professor ainda comentou da minha cara de sono. Acho que só eu tinha ligado a câmera. Falando que você tava com sono.
Ai, gente, queria. Vocês estão super bem na câmera. Nossa, gente, eu tô Minha destruída. filha. E dá pra ver o meu quarto, né? Aqui atrás. Minha irmã tá dormindo aqui atrás. Né? Não tem ninguém ainda. Pra ver, não. Ah, gente. Tá muito. Ai, Eu caramba. fiz a sobrancelha, cara, pra entrar nessa aula, porque eu não consigo Ai, entrar. Minha sobrancelha, olha aqui, ó, tem que estar feita. gente, a minha tá sem fazer há, sei lá, anos, um mês, desde que. Gente, por que não aparece minha tela? Agora eu tô reflexiva aqui. Sua câmera tá desligada? Não, tá ligada. Aí aparece A só Sony esse tá nome. desligada? Pra mim tá ligada, mas tá tipo uma câmerazinha cortada, assim. Então, é a câmera desligada do PC mesmo. Acho que estranho. Gente, cadê? Tentar sair e entrar de